leve, aliviado. É assim que se encontra todo torcedor vascaíno após essa vitória contra o Vitória em São Januário. Um domingo que há muito tempo o torcedor vascaíno não tinha, pois não foi apenas um domingo de uma vitória do nosso Vasco da Gama. Não foi um domingo apenas de conquista de 3 pontos para o nosso Cruz Maltino, que já não acontecia há 4 rodadas para o nosso Vasco da Gama. Mas um domingo muito bom, um domingo de acerto com um novo técnico, um português que se destacou muito nessa última temporada sob o comando do Vitória de Guimarães. Um domingo de esperança reacesa para o torcedor Cruz Maltino quanto ao futuro, principalmente pela chegada desse novo treinador. E um domingo que fechou com chave de ouro após não apenas uma vitória contra o Vitória. Porém, um domingo que fechou com chave de ouro porque vimos um Vasco da Gama muito bem organizado nessa partida, como a gente já não via há muito tempo. A última vez que a gente viu o Vasco da Gama jogando bem foi lá na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, em meados de abril, contra o Grêmio em São Januário. Porque se pegarmos de lá para cá, contra o Red Bull Bragantino, o Vasco conseguiu jogar, mas não foi superior a pontos de conseguir conquistar uma vitória contra a equipe paulista. Contra a equipe do Fluminense, o Vasco foi derrotado também, assim como contra o Red Bull Bragantino pelo placar de 2-1, e não desempenhou muito bem. Após enfrentar o Fluminense, perdemos para a equipe do Atlético Paranaense também nesse último domingo, né? Vamos pegar os jogos de uma forma geral. E perdemos para o Criciúma, que ali o Vasco nem sequer entrou em campo. E contra o Fortaleza, nesse meio de rodadas do Brasileirão, o Vasco sofreu mais do que jogou. Então hoje, torcedor vascaíno, contra o Vitória em São Januário, o Vasco jogou bola. Hoje, torcedor vascaíno, o Vasco não sofreu para conquistar uma vitória. Tivemos ali uma pressãozinha no final do jogo, mas nitidamente era uma partida em que o Vasco foi muito superior. O Vasco termina hoje a partida contra a equipe do Vitória com 17 finalizações. O Vasco termina hoje uma partida contra o Vitória com 58% de posse. E como é importante analisarmos a posse de bola. Porque o normal é sempre a equipe que perde o jogo terminar com mais posse do que a equipe que ganha. Esse é o normal do futebol, tá, meu amigo torcedor vascaíno? Porque a equipe que está atrás no placar vai reter a posse para tentar empatar ou virar o jogo. O Vasco, mesmo abrindo 2-0 no placar, continuou com a posse, empurrando Vitória, sendo superior ao clube baiano. Então hoje o Vasco em São Januário jogou um bom futebol. É claro, não foi mágico, não foi incrível, não foi para o torcedor vascaíno ficar de boca aberta, mas foi um bom jogo do Vasco da Gama. Um Rafael Paiva, que em uma semana a gente tem que falar sobre isso, agradecer ao técnico interino, pois em uma semana ele conseguiu organizar o Vasco da Gama. Em uma semana ele conseguiu fazer o básico, dar ideias ao Vasco. A gente viu pouquíssimos cruzamentos nessa tarde de hoje em São Januário, nessa noite de hoje. Um cacuete que vinha sendo o Vasco da Gama de Ramon Dias. O que era o Vasco de Ramon? Gira a bola de um lado para o outro, na melhor escapada, quando tiver uma oportunidade, ou o Paulo Henrique ou o Piton tentam achar o Verratti na área. E a gente via um Vasco que não conseguia fazer triangulações, não conseguia fazer nenhum tipo de jogada, não conseguia ter ali uma troca de bola até chegar com passes no gol do adversário. Era sempre mirar as pontas de campo, ou para o Rossi, ou para o Paulo Henrique, ou para o Piton, ou para o Paê cruzar a bola na área, sem objetivo, dá a bola na área e deixa o Verratti brigar com o zagueiro. Hoje foi diferente. Hoje o Vasco criou jogadas. Hoje o Vasco triangulou. Primeiro gol do Vasco saiu de fato numa jogada de bola aérea, mas que o escanteio criado foi através de uma jogada feita pelo elenco do Vasco, e o segundo gol não foi essa bola na área de uma forma de qualquer jeito. Foi uma trama que o Vasco fez, e é claro, a genialidade do nosso camisa 10 francês Dimitri Payet de achar o Verratti na área. Ele colocou a bola com as mãos para o nosso atacante argentino cravar e fazer um lindo gol. Então hoje foi uma boa partida do Vasco. Hoje a gente viu o Vasco jogar. Hoje a gente viu o Vasco com triangulações. Hoje a gente viu o Vasco com jogadas. Hoje a gente viu o Vasco com uma postura dentro de campo. Algo que a gente não viu contra a Criciúma, contra a Fluminense, contra Atlético Paranaense. Porque ou era o trabalho do Ramon, ou foi o que o Ramon Dias deixou de legado para o Vasco. E me desculpe, posso ser sincero? Posso ser muito honesto com você? Eu não sei que legado o Ramon Dias deixou para essa equipe. Estou falando de um legado tático, eu não sei.
Eu não sei o que hoje olhar para esse time do Vasco e falar, o Vasco faz isso porque lá com o Ramon a gente vinha fazendo. O Ramon era uma equipe que no ano passado ajudou, foi um técnico, né? Que ajudou muito o Vasco no ano passado, porque a gente viu um Vasco que animicamente estava morto e ressuscitou sob o comando do técnico argentino. Mas se a gente parar para pensar, o Vasco esse ano, sob o comando de Ramon Dias, meu amigo torcedor, não jogou bola. E a gente vê isso através do momento que o jogo de hoje contra o Vitória foi uma das 3 melhores partidas do Vasco no ano de 2024. Pode parecer loucura, mas tente buscar, tente procurar nos jogos que você assistiu agora na sua mente um jogo que o Vasco desempenhou melhor hoje que o Vitória, a não ser contra o Grêmio, na estreia do Brasileirão, que o Vasco jogou bem sob o comando de Ramon, e contra a Portuguesa, uma goleada no mês de São Januário pelo placar de 4-0. E também os 3 clássicos, ok, contra Fluminense, Botafogo e Flamengo no Campeonato Carioca. Fora isso, torcedor, o Vasco de Ramon Dias não jogava bola. É duro falar isso pelo carinho, pelo respeito, pela admiração que eu tenho por essa dupla e vou seguir tendo pelo resto da minha vida. Mas chegou um momento, e eu não sei se por questões das brigas que vinham acontecendo dentro do grupo, pelas rixas que acabaram sendo criadas dentro desse elenco do Vasco, o Vasco parou de jogar bola. O Vasco parou de jogar bola. O que aconteceu contra o Criciúma não foi normal. E é muito além da questão tática aquela partida contra o Criciúma. E após aquilo, ficou nítido, hoje ainda mais pelo fato do Vasco ter jogado bem contra a equipe do Vitória, que de fato não tinha mais condições do Ramon permanecer no elenco do Vasco da Gama. O trabalho de Ramon se esvairiu. Não sabemos se por uma questão emocional do elenco e também talvez possa ter sido apenas pelo fato do Ramon não conseguir mais mexer no grupo do Vasco. O certo é, o trabalho de Ramon Dias no ano de 2024 foi ruim. Porque hoje, contra uma equipe mais limitada do que contra o Criciúma, o Vasco venceu. E volto a repetir o que eu falei lá no início do vídeo com vocês, meu amigo torcedor. O Vasco hoje venceu a Vitória de forma tranquila, sem fazer força. Sem fazer força. E o trabalho de Ramon era ruim, pois, com o elenco hoje que o Vasco tem, não é um grande elenco. Ao meu ver, não está nem entre os melhores 10 elencos do futebol brasileiro. Mas o que Ramon tinha em mãos não poderia nunca ser eliminado pelo Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, mas nunca, nunca. O Vasco tinha que passar com tranquilidade pelo Nova Iguaçu. Não poderia ser eliminado. Foi eliminado porque o trabalho de Ramon Dias era ruim. O Vasco tem uma equipe melhor que o Água Santa. O Vasco tem uma equipe melhor do que o Marcílio Dias, mas sofreu para essas 2 equipes na Copa do Brasil. Então, ao meu ver, essa partida de hoje do Vasco da Gama comprovou que o trabalho de Ramon Dias era ruim. Porque em uma semana de trabalho, Rafael Paiva conseguiu ajeitar o elenco e ter uma atuação, no mínimo, ok contra o Vitória em São Januário. E é claro, tem fatores de influência. Hoje, com o Payet em campo, o Vasco é uma outra equipe. O Vasco é um com o Payet e o Vasco é outro sem Payet. Não tem como, torcedor. O Payet é extraclasse. O Payet é um jogador fora, assim, do nível técnico desse elenco. É muito acima. Hoje o Vasco venceu por conta que temos um camisa 10 craque dentro do elenco. E ponto. E ponto. O Vasco hoje venceu por conta de Dimitri Payet. O gol de Maicon de cabeça veio através de uma assistência do camisa 10. E o gol de Verratti, volto a repetir o que eu falei já com vocês, foi uma bola colocada por Payet na cabeça do atacante argentino. E ponto. E ponto. E teve gente aí nas redes sociais, a gente acompanha o jogo sempre de olho no que vocês estão falando, reclamando do Payet. E eu vou chamar assim, tá? Teve um louco que falou, pagar R$1,5 milhão por Payet é uma loucura. É melhor pagar isso por outro jogador. Ou tirar o Payet do grupo e trazer outros atletas. Ele ainda cita, né? R$1,5 milhão é salário de Hulk, de Paulinho, de Arrascaeta. E eu, hoje, ao meu ver, não vejo o Payet atrás de nenhum desses jogadores. Muito pelo contrário, é acima. O Payet, em uma boa forma física, como esteve hoje contra o Vitória e não estava contra o Criciúma no sábado retrasado, hoje o Payet desfilou em São Januário. É uma peça que muda o nível do Vasco, torcedor. O Vasco com Payet é um. O Vasco sem Payet é outro. Além disso, também um fator bom de influência. O João Vitor, muito bem na lateral direita. O Vasco hoje não sofreu por aquele lado de campo por conta do João Vitor. Um zagueiro, com características de zagueiro, mas que sabe fazer a lateral. Então o Vasco ganhou uma força defensiva pelo aquele setor do campo e ganhou uma força ofensiva porque o João Vitor sabe chegar à frente, sabe pisar na área, sabe construir uma trama ofensiva. Uma excelente troca de Rafael Paiva e me estranha como Ramon Dias não viu antes
o porquê de não colocar João Vitor na posição, se não como zagueiro, como lateral. Porque é um ótimo jogador, e se não fosse um ótimo jogador, mesmo assim tinha que colocar dentro de campo. Um atleta que custou 42 milhões de reais aos cofres do Vasco, meu amigo, tem que entrar. E o João Vitor hoje entrou e jogou bem. Hoje tínhamos um Verratti com muita vontade, que jogou muita bola, foi muito bem, fez um golaço na segunda etapa de jogo. E é um alô pro Verratti, porque ele tem que correr. Não sei se vocês sabem, a gente vai falar já já, mas o Álvaro Pacheco, novo técnico que vai chegar nessa semana ao Vasco, treinou o Cleiton, lá no Vitória de Guimarães. O Cleiton era o atacante de Álvaro Pacheco, o titular do Vitória de Guimarães sob o comando de Álvaro. Então hoje o Verratti tem que correr o dobro. Porque hoje, para Álvaro Pacheco, a sua preferência é o Cleiton. É o Cleiton. Então assim, Verratti, meu amigo, abre o olho, mas partidaça do nosso camisa 99. Além disso, também é uma excelente partida do David. A gente criticou muito o DVD, mas hoje fez uma partidaça. É o melhor ponta que o Vasco tem do elenco, assim, de forma disparada. É muito superior ao Rossi, é muito superior ao Watson, é muito superior ao Eric Marcos, ao Ranhan. Uma boa partida do atacante David. Além disso também, Galdamez e Esforça foram bem no setor de meio de campo, ao meu ver. Eu acho que essa dupla de volantes ela pode ser utilizada em algumas partidas. Quando o Vasco, por exemplo, hoje jogou contra o Vitória em São Januário, com uma equipe que vem com toda certeza para se defender, o Vasco vai ter a posse e acha uma dupla ok para jogar. Pois com a bola, não tem ninguém melhor que os dois dentro do elenco, para a posição de primeiro e segundo volante. Agora, em um jogo mais intenso, como vai ser, por exemplo, contra o Fortaleza numa Copa do Brasil, eu não sei se é a dupla ideal. Porque esses dois jogadores são bons, mas de intensidade faltam muito, principalmente para o Galdamez. Então o Vasco perde nesse poder de marcação, perde nesse poder de intensidade, numa das principais posições do meio-campo, que respira, é o pulmão da equipe, que são essas duplas, essa dupla de volante. Porém, boa partida também dos dois. Além disso, também temos que falar, Adson entrou muito bem no segundo tempo da partida. Gostei da partida de Adson. E assim como a gente falou sobre o João Vitor, por que o Adson não entrava em campo, né? Não ser titular até ok, mas não entrar em campo era surreal. A gente viu um Adson que pouco entrou em campo sob o comando do Ramon, e sinceramente não dá para entender. O Adson fez uma partidaça hoje, quando entrou contra a equipe do Vitória. Bagunçou. Tem um problema ali que é nítido também. O Adson não sabe defender. Quando o Rossi saiu e o Adson entrou, o Vitória criou como nunca pelo lado direito de campo. Então talvez seja até isso o fato de Ramon Dias não colocar muito o Adson para jogar. Mas, por exemplo, contra o Nova Iguaçu, no Campeonato Carioca, que é uma equipe que tende a muito mais se defender do que atacar, o Adson era para ter entrado. O Adson era para ser titular. Não tem como, é outro nível, é um grande jogador e foi comprado para ser titular do Vasco, ponto. Não tinha porquê o Adson ser banco de reservas e não tinha porquê nem sequer o Adson entrar sob o comando de Ramon. Uma linda partida, acredito que uma das melhores, inclusive, do Adson nessa temporada de 2024, vestindo a camisa Cruz Maltino. Certo é, Vasco venceu. Hoje está na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, sai da zona do rebaixamento, dá uma respirada para esse grupo trabalhar e visar o jogo de sábado contra o Flamengo, 9 horas da tarde, do Maracanã. Um jogo decisivo, um jogo importante para o Vasco, um jogo com tom de final. Vasco vencendo aumenta a confiança e um jogo que ainda não se sabe se teremos ou não Álvaro Pacheco na beirada de campo, novo técnico do Vasco que já está fechado. Hoje, ao meu ver, Álvaro Pacheco inclusive pega um trabalho do zero. Álvaro Pacheco pega um elenco que não tem ideias, teve uma boa partida hoje contra o Vitória, mas construída nessa última semana sob o trabalho de Rafael Paiva. É uma ideia de trabalho muito seca hoje o Vasco da Gama, infelizmente. Ao meu ver, Ramon Dias não deixa um legado tático bom para o técnico Álvaro Pacheco, então ele chega com uma grande responsabilidade de fazer esse Vasco jogar bola, de fazer esse Vasco achar um caminho do gol que parece que esqueceu nessa temporada de 2024. Muita confiança que Álvaro Pacheco vem, sobretudo, para comandar o elenco Cruz Maltino. E é claro, a gente torce muito para que dê certo. A grande maioria dos torcedores ficaram muito empolgados, né, com a chegada do técnico português. A gente vai trazer cada vez mais detalhes sobre isso, né? Os documentos já estão sendo trocados. Contrato de 1 ano com o Vasco, com possibilidade de renovação. Então, chega com moral, chega bem. Bom trabalho feito no Vitória de Guimarães nessa temporada de 2023-24, a gente espera que um pouquinho, pelo menos, do trabalho que ele fez por lá, faça aqui. Um aproveitamento superior aí a casa dos 60%. 60% aqui no Vasco da Gama é Libertadores no final do ano. Estamos no início do Brasileiro, é claro, não podíamos perder para o Criciúma, era para ter empatado pelo menos ali
contra o Fluminense, contra o Atlético Paranaense, contra o Red Bull Bragantino, para conquistar pontos, mas ainda estamos na 6ª rodada do Brasileirão. Tem muita coisa ainda para rolar pela frente, são 6 pontos conquistados, 13ª colocação, e aí a gente espera, né, claro, acima de tudo, que a gente possa, de fato, né, não ver o Vasco brigando para não cair até o final do ano. Boa partida, bom resultado, boa vitória, e a torcer para que daqui para frente a gente veja um novo Vasco. Pelo menos um Vasco que dê alegria e motive o seu torcedor nas arquibancadas. E só para fechar, a gente vai falar sobre isso no Acorda Vascão de amanhã. Rafael Claus, o senhor é uma vergonha apitando os jogos do Vasco. O senhor, ao lado de Rodrigo Arizo Ferreira do Amaral, deveriam ser banidos de apitar jogos do Vasco da Gama. 10 minutos de acréscimo. E o que aconteceu dentro da área no primeiro tempo é crime. 10 minutos de acréscimo é um crime em São Januário. Um crime. E o que foi visto lá na pequena área, no primeiro tempo, onde o zagueiro do Vitória chuta Pablo Galdamés e a bola ainda bate na mão. Foram 2 pênaltis em 1. E nem sequer foi chamado para revisão o Rafael Claus. Foi um absurdo. É crime isso. Isso é crime. E é sempre contra o Vasco. Foi contra o Red Bull Bragantino. Foi contra o Fluminense, aquela mão não dada. Foi na estreia contra o Grêmio, num pênalti não marcado em Galdamés. Foi também contra... Meu amigo, foi em todas as rodadas do Brasileirão essa vergonha. Em todas. A gente está cansado disso. O torcedor vascaíno está cansado de ser prejudicado por arbitragem. E hoje, novamente, isso se repete. Mas a gente vai falar sobre isso na Acorda Vascão. Mas é ridículo o que a arbitragem faz com o nosso Vasco da Gama. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso pós-jogo do Gigante. Contamos muito mesmo com o seu like, com o seu joinha, com o seu gostei, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Show? Vambora, hein, Vascão? Amanhã, 7 horas, volte para cá, que a gente vai trazer ainda mais informação para você. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como a gente sempre fala aqui, saudações vascaínas.